pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou Carolina Faria e o assunto que nós abordaremos hoje é o que é neuroarquitetura e por que, na minha visão, você como arquiteto deveria começar a aplicar os conceitos da neuroarquitetura nos seus projetos a partir de agora. Então vamos lá? Então, primeiro de tudo, para a gente entender a importância desse contexto da neuroarquitetura nos seus projetos, nós precisamos entender o que é a neuroarquitetura de fato, certo? Neuroarquitetura, como o próprio nome sugere, é a junção de duas áreas de estudo, que é a neurociência e a arquitetura. Mas o que isso significa em linhas práticas, para o nosso dia a dia como arquiteto? Significa que os avanços da neurociência permitiu, através de exames de imagem que são feitos através de eletroencefalogramas e ressonância magnética, fazer exames para conseguir identificar quais as áreas do nosso cérebro são ativadas diante de determinados estímulos externos. Então, isso acontece conosco, com todos nós seres humanos, em todas as atividades, em qualquer momento. Então, o tempo todo estamos recebendo estímulos do ambiente e esses estímulos afetam o nosso cérebro. E a neurociência, tendo avançado nos últimos tempos, abriu portas para que esses estudos pudessem ser trazidos para dentro do campo da arquitetura. Então, os estímulos do ambiente construído, de ambientes internos, como que eles afetam, o nosso cérebro e as nossas emoções e, consequentemente, o nosso comportamento. Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de produtividade, de criatividade, de níveis de estresse, de bem-estar, de saúde. Todos esses quesitos que envolvem questões que nos trazem qualidade de vida dizem respeito a comportamentos que tiveram um gatilho e que tiveram um processo ali dentro daquele cérebro para então gerar no final um tipo de comportamento. E é isso que a neurociência nos apresenta, certo? Esse assunto, eu diria que essa terminologia, neuroarquitetura, ela começa a ser mais cunhada a partir do ano de 2003, na ANFA, ou ENFA, que é um instituto que estuda a neurociência aplicada à arquitetura particularmente, que fica em San Diego, na Califórnia, e a partir daí eles começaram a difundir esse assunto um pouco mais. Até então, a gente tinha mais a psicologia dos ambientes, que eram estudos que se desenvolviam mais a partir do gatilho e do resultado final. O que significa gatilho? Aquele determinado estímulo que o ambiente gerou no final um comportamento X naquele indivíduo. Mas e tudo o que acontece nesse meio? Quais as mudanças fisiológicas, biológicas, cerebrais que aconteceram nesse indivíduo para nos fazer entender que determinado comportamento advém de determinada percepção dele, de determinada área do cérebro dele que é responsável pela concentração, que é responsável pela criatividade, pelo foco. Então, a gente consegue entender isso a partir da observação do cérebro. O termo correto não é neuroarquitetura, certo? O termo correto seria neurociência aplicada à arquitetura. O termo neuroarquitetura é como a gente conhece popularmente essa área de estudo. A gente pode sim usar ela, mas é legal que vocês saibam que o termo correto é neurociência aplicada à arquitetura, certo? Então, vamos lá. Essa área, então, que é a neurociência aplicada à arquitetura, ela envolve muitas áreas, certo? Então, vocês vão ver ao longo dos nossos estudos aqui, que eu pretendo fazer mais vídeos com vocês, vocês vão perceber que tem assuntos abordados em neuroeconomia que nos interessam muito, em neurobusiness, em neuropsicologia, em áreas de estudos que a gente consegue informações que são relevantes para o nosso estudo da arquitetura, certo? Então, a própria neuroarquitetura, que é o termo que a gente utiliza para falar, ela já é uma área interdisciplinar de conhecimento, porque une conhecimentos da neurociência, da ciência cognitiva e da psicologia aplicados à arquitetura. Então, não é só neurociência, é tudo isso que engloba, esses estudos, particularmente voltados para o cérebro, aplicados à arquitetura. Então, é algo muito mais complexo do que simplesmente entender que
quando eu usei determinado item no meu ambiente, aquele item gerou esse comportamento X. Então, tudo aquilo que acontece na intermediação entre esses dois, gatilho e resultado final, né, ou comportamento resultante, a gente vai ver em neuroarquitetura. Então, o primeiro ponto, né, que torna essa disciplina, essa aplicação da neuroarquitetura tão importante, é justamente a possibilidade de a gente conseguir desenvolver projetos cujo objetivo seja atingido de forma mais previsível, certo? Então, assim, toda vez que a gente pensa em um projeto, a gente tem que pensar nele como um objetivo. A gente tende a ver muito na faculdade sobre funcionalidade dos ambientes e sobre estética, né? Isso é o que a gente mais estuda. Mas e os impactos que a arquitetura gera no bem-estar das pessoas? Como isso fica quando a gente não aborda justamente aquelas questões biológicas que fazem parte da nossa vivência enquanto espécie dentro de um ambiente, certo? Então, o que a gente precisa entender aqui é que nós somos, sim, essas figuras, né, inseridas em um meio que não é um meio natural em que nós evolutivamente estamos acostumados. Então, se nós pararmos para pensar, o tempo evolutivo que nós temos para poder nos adaptarmos a essa vida nos ambientes construídos e tão modificados, né, ambientes internos, o tempo que a gente tem de adaptação, falando em termos evolutivos da espécie mesmo, é muito curto. Portanto, a gente pode afirmar, todos os estudos afirmam que nós não tivemos esse tempo de adaptação e, por isso, no longo prazo, a estada nesses ambientes internos, de alguma maneira, vai nos afetar. Resta para nós, arquitetos, sabermos conduzir isso de forma que a gente gere impactos não tão ruins ou impactos melhores. Também é possível, porque a evolução fez de nós seres que conseguem conceber espaços e modificar o próprio ambiente natural a seu favor. Só que quando a gente pensa que está modificando a nosso favor, a gente normalmente está olhando aquilo que é consciente nosso. Então, no nosso nível da consciência, a gente sabe que está criando um abrigo para chuva, um abrigo para eventuais ameaças externas, certo? Então, no nível da minha consciência, eu sei por que eu estou criando esses ambientes fechados, né? E eu sei que esses ambientes fechados me trarão benefícios nesses sentidos que eu digo, né? Nos sentidos conscientes. Mas aí é que tá. Quando a gente entende que o nosso cérebro não é tão racional assim quanto a gente pensa, ou seja, ele age muito mais pela emoção, e emoção é um termo errado de se dizer, tá? Não é certo, mas para que fique mais didático para você entender, razão a gente sempre opõe à emoção, né? O que eu quero dizer é que razão é aquilo que a gente consegue deliberar, analisar, aquilo que está no nível da nossa consciência. Só que, na verdade, esse nível de consciência que nós temos, ele não chega a 10% de toda a nossa consciência como um todo. Ou seja, existem ali 95% de informações que são processadas abaixo do nível da nossa consciência. Significa que nós absorvemos e reagimos, né, de forma às vezes imperceptível, aquelas informações porque elas estão sendo processadas abaixo do nível da nossa consciência. Eu não tenho consciência de que eu estou sendo afetado, mas eu estou. E no longo prazo pode ser que eu vá ver os resultados, os efeitos disso que eu não vi anteriormente. Então, todo o processo de nós começarmos a nos envolver com a arquitetura foram sim motivos de necessidade de uma sociedade que precisava se organizar, mas agora a gente consegue ver os efeitos, muitas vezes danosos, que isso causa em nós como seres humanos. E aí fica até o questionamento, né? Os altos índices de depressão, de ansiedade, será que eles não têm a ver com essa nossa ausência do ambiente mais natural? Então a neuroarquitetura, ela avalia isso tudo. Ela avalia como a gente criar ambientes mais saudáveis, ambientes mais eficientes do ponto de vista do objetivo que ele quer atingir. Então, se eu tenho
um projeto onde eu preciso que pessoas se recuperem. Então, vamos colocar aqui o exemplo de um hospital. Eu preciso que pessoas se recuperem bem naquele hospital. Quais os itens, quais artigos científicos, quais evidências eu tenho dentro desse campo que me ajudam a criar ambientes onde as pessoas realmente se recuperem de forma mais eficiente, sintam menos dor, porque sim, isso é possível, já tem inúmeros estudos apontando isso. E como eu criar, por exemplo, em contrapartida, ambientes que estimulem a criatividade, por exemplo, quando eu tenho um ambiente de ensino para crianças. Eu preciso que as crianças desenvolvam suas habilidades artísticas em determinados ambientes, suas habilidades criativas. Como eu direciono esse comportamento das crianças de acordo com a arquitetura? Tá? Então, a neurociência aplicada à arquitetura é justamente esse estudo que vem nos abrir os olhos para que a gente entenda que os ambientes afetam o nosso comportamento, afetam as nossas emoções e geram em nós muito mais do que sensações. Porque quando você tem a sensação de um ambiente, eu entro no ambiente e sinto que aquele ambiente é aconchegante, eu sinto que aquele ambiente me traz relaxamento, me traz estresse. Esse nível de consciência em relação ao que você sente sobre o ambiente, ele está na sua consciência, certo? No seu nível consciente. Mas e todo aquele conjunto de quesitos que está por trás do seu nível da consciência, que você muitas vezes não se dá conta de imediato, mas que estão te afetando também da mesma forma. Então, é muito legal a gente separar, assim, uma forma de se pensar a neuroarquitetura, que é como os ambientes nos afetam no curto prazo. Então, eu entrei no ambiente, o que aquele ambiente causou em mim? Certo? E o que o ambiente causa ao longo prazo nas pessoas. Então, todo esse estudo, ele vem justamente para a gente conseguir levar qualidade de vida para as pessoas. Outro ponto, que nós estamos vivendo em um contexto, certo? Então, vamos seguir o raciocínio aqui. A gente entrou numa explicação sobre o que é neuroarquitetura, para você entender o porquê é tão necessário e urgente agora você começar a aplicar isso no seu dia a dia, certo? No seu dia a dia como profissional. E o que é? Na verdade, só de você ouvir a explicação que eu venho dando até aqui, você já entende a importância da neuroarquitetura para os projetos, né? Se nós arquitetos temos uma intenção ao exercer a nossa profissão, é realmente levar qualidade de vida para as pessoas, certo? E eu diria, então, que assim é o ponto-chave de porquê que eu acho que você deveria começar a aplicar isso, a estudar, né, um pouco mais, buscar informação sobre isso, é justamente pelo contexto em que nós estamos vivendo agora. Então, com a questão da pandemia, desse enclausuramento, né, que muitos de nós teve que se propor a viver de forma um tanto quanto não fugindo assim da nossa escolha realmente, quanto a gente pode ajudar como profissional, como cidadãos mesmo, para contribuir com a sociedade, quanto nós podemos ajudar com os ambientes, porque quando nós tivemos que começar a trabalhar em casa e fazer todas as nossas atividades que nós tínhamos o costume de sair para fazê-las, nós tivemos que começar a fazer isso em casa, nós começamos a ver os efeitos, né, que o ambiente, os efeitos muitas vezes adversos que o ambiente causa em nós, os impactos que ele causa, e também como a gente quis adaptar os ambientes e torná-los, né, do nosso modo mais agradáveis, pessoas leigas que sentiram essa necessidade. Então, tanto ambientes residenciais como ambientes corporativos, como a gente levar saúde e bem-estar para as pessoas, depois de termos vivido, né, e ainda estamos vivendo todo esse contexto problemático e que, de certa forma, também nos pede uma adaptabilidade, né, à nova situação. Então, depois de tanto tempo enclausurado, né, de tanto tempo confinado, como que as pessoas vão querer que sejam os ambientes de convívio, os ambientes de lazer, os ambientes de trabalho delas daqui para frente? Certamente as pessoas vão ter uma preocupação maior com isso e
há o risco, né? Eu acredito que isso vai acontecer e não demora, de os próprios leigos e clientes, né, nossos, por exemplo, começarem a nos cobrar, de certa forma, algumas soluções mais eficientes para os ambientes, certo? Então vai ser muito comum que o dono de uma empresa que queira reorganizar seu espaço de trabalho ali, procure um arquiteto com o objetivo de levar melhoria para a produtividade dos funcionários, melhoria para o atendimento do cliente, um ambiente ali mais preparado e bem organizado para isso. Então toda essa demanda, toda essa onda que vai vir pela volta da nossa rotina aos poucos, que vai retornando, tudo isso vai nos pedir uma mudança de postura enquanto profissionais. Certo? Então, se nós pensarmos que nós passamos 90% do tempo das nossas vidas dentro de ambientes fechados, né, ambientes internos, a gente vai entender que se eles nos afetam tanto assim quanto a neurociência nos diz, é nossa tarefa, é nosso dever primordial querer entender como esse impacto acontece justamente para poder levar qualidade de vida para as pessoas. Porque a gente não está falando de uma situação pouco frequente em que você seria afetado, mas você quase não está ali. Não, a gente está falando de 90% do nosso tempo de vida dentro de ambientes internos, seja sua casa, seja seu trabalho, seja sua escola, sua universidade, enfim. Como a gente trabalhar isso da maneira para ter um desempenho melhor das funções, para ter uma melhor saúde no longo prazo também. Então vamos lá, eu queria dar alguns exemplos aqui que podem ser aplicados, porque quando a gente para assim, eu queria ver estudos sobre neuroarquitetura aplicados, assim, a pessoa pegou os princípios da neuroarquitetura e aplicou nesses projetos. Primeiro, que isso não é uma receita de bolo, e ao longo da nossa conversa vocês vão ir percebendo isso, que a gente é muito mais absorver e entender a essência do que significa todo esse estudo e aplicar pontualmente de acordo com os objetivos que nós temos, do que simplesmente pegar, sei lá, 10 dicas, 10 regras para um ambiente perfeito, um ambiente ideal. Isso não existe. Mas a gente tem alguns exemplos que a gente pode utilizar como case, assim, para a gente entender como que a arquitetura pode influenciar o comportamento das pessoas. E um deles é que foi feito uma alteração em uma escada de um metrô. Havia uma escada rolante, que era uma opção para a pessoa subir, e uma escada comum. E quando as pessoas se deparavam ali com as duas opções de escada, elas tendiam a escolher a escada rolante, que é o mais fácil. Então, quando você apelava para dizer assim para as pessoas, só pela escada normal, porque é mais saudável, porque você no longo prazo vai ter menos problemas de saúde se você se habituar a subir escadas e ir pelo método mais difícil, né, e não pelo mais fácil. Quando você apela para essa racionalidade, fala da saúde, não adianta. As pessoas não mudam o comportamento tanto pelo lado racional, mas quando eles simplesmente pintaram os degraus da escada, cada um de uma cor diferente, ou seja, eles trouxeram uma informação um pouco mais lúdica, um pouco mais divertida, e a porcentagem de pessoas que começaram a escolher subir pela escada comum aumentou muito. Então, aqui a gente tem um ponto interessante, porque a gente não está falando de nada super elaborado. Nós estamos falando de formas de se captar a atenção das pessoas e atingi-las, né, de forma mais emocional, né, do ponto de vista mais emocional. Não necessariamente essa pessoa chegou lá e ficou avaliando, pensando, mas se eu subir por aquela, eu vou ser mais saudável. Se eu subir por aquela ali, eu estou sendo preguiçoso e sedentário. Ela não faz isso, ela simplesmente foi atraída pelas novas cores ali e quando viu já estava subindo aquelas escadas, e isso tem essa alteração no comportamento dela através da arquitetura. Então, outra dica aqui, né? Se você quer mais informação sobre neuroarquitetura, eu te aconselho a entrar no site da ENFA ou ANFA e dar uma pesquisada nos artigos, nos livros que eles indicam lá, tá bom? São livros bem interessantes, eu tenho alguns aqui que também posso sugerir para vocês. Pensem já nesse estudo da neuroarquitetura como uma forma de você priorizar o seu cliente
e priorizar nele a qualidade de vida em outro nível, diferente daquele que só aborda funcionalidade e estética, layout, tudo isso importa, mas vocês vão ver que a neuroarquitetura aprofunda muito mais nos impactos que essa funcionalidade, que esse layout, que essa estética vão gerar no seu cliente, tá bom? Então entrem lá no site da Anfa, dê uma fuçada lá, busquem informação e depois comentem aqui quais outros temas, né, sobre neuroarquitetura que vocês querem ver. Eu já penso em trazer outros temas aqui, vamos ter outro vídeo ainda essa semana, mas a intenção desse vídeo era justamente explicar tanto o termo neuroarquitetura, o que ele significa, quanto o que esse estudo de forma geral aborda e abrange, né, e por que eu acho tão essencial você começar a aplicar ele nos seus projetos. Eu não diria agora, né, porque como vocês viram, a gente tem muito o que aprender, muito o que estudar. É uma área extremamente nova, se a gente começar a entender os estudos dela como tendo ponto de partida em 2003, são estudos muito recentes, que têm avançado, então nós também não podemos ficar acomodados com o que nós já temos. Sempre busquem informação e não pensem nisso como uma receita de bolo. Nós precisamos entender esse contexto, entender toda essa lógica, né, de como nós funcionamos como seres humanos, como indivíduos, e nós vamos abordar isso em outros vídeos depois, em outras aulas. Então, tudo isso são questões que a neuroarquitetura abrange e que nós precisamos dar atenção se queremos ser profissionais do futuro, né, eu diria. Então, até o próximo vídeo. Agradeço você que ficou até aqui e tchau, tchau!